Afinal, Magomed Ankalaev é ou não merecedor da disputa de título contra Alex Poatan no cinturão dos 93 quilos da UFC? Merecedor? Fez por merecer? Fez o suficiente? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sendo que parece que apesar de mais uma vitória do homem, apesar de mais um triunfo do russo, ainda existe uma divisão dentro da comunidade. E esses vídeos aqui, esse canal, é justamente para falar sobre o que está sendo comentado e trazer debate, né? Não vou trazer para você a verdade absoluta, mas pretendo pelo menos levantar alguns pontos e pelo menos no final minha opinião e convidar você também a comentar. Chama no like, se inscreve no canal. Vambora, eu sou Tarso Dora, jornalista e comentarista de lutas. Se você já conheceu o trabalho, show de bola. Se você está conhecendo agora, seja bem-vindo. Bom, Magomed Ankalaev hoje é o primeiro colocado no ranking, né? Logo atrás do campeão. Ele e Jiri Prochazka, se não me engano, dividem essa posição no ranking atual. Acho que eu tenho até o ranking aqui aberto, né? Exatamente, ele e Jiri Prochazka dividem essa posição. Hoje é segunda-feira, eu tô gravando dia 28 de outubro. Terça-feira rola a atualização. Vamos ver se acontece alguma alteração, mas não dá pra tu ganhar o cinturão no ranking. Então, provavelmente, melhor que o primeiro. Primeiro será na segunda-feira que vem, amanhã, terça, enfim, qualquer dia que seja. Cara, venceu o Rakic nesse UFC 308, nesse último sábado. Uma vitória onde era esperado que ele vencesse. Era esperado que ele conseguisse mais um triunfo. Prometeu não entrar em queda e não entrou em queda novamente. Mas um cara que já é o primeiro colocado do ranking. Vence mais uma. Não é o homem que deveria disputar o cinturão? Ele tem alguns motivos para falar que é o homem certo para chamar Alex Poatan para disputa e falar que eu sou o contender, eu sou o homem para te vencer. Ele tem motivos para acreditar nisso, isso é indiscutível, indubitável. Mas, entretanto, todavia, eu quero dividir essa discussão logo aqui no começo. Antes da gente começar, antes da gente caminhar junto dentro do debate, eu queria só afastar o conceito do fez o suficiente. Porque quando você fala de, ele fez o suficiente para disputar o cinturão e tudo mais, me passa uma sensação muito grande de CLT, 9 horas de jornada, não é verdade? Fez o suficiente pelo dia, o cara fez o suficiente. A gente tá falando de lutadores, a gente tá falando de, no final das contas, muitas vezes, estamos falando que a gente tá realizando um sonho, né? Fazendo o que ama. Então, fez o suficiente, eu acho uma forma de enxergar um caminho que eu não gosto de acompanhar, até porque fazer o suficiente... Cara, pra você ser o campeão, você tem que ser o melhor de todos. Fazer o suficiente, parece que você só tá ali cumprindo o teu trabalho, fazendo seu papel e espera que isso venha para você de forma inerente. Não acho que é o caminho correto. Você tem que merecer uma disputa de cinturão. Você tem que fazer por merecer para ser o campeão. A cada defesa, a cada luta é uma questão de merecimento. Luta é isso, né? Combate, confronto, arte marcial é um merecimento no que tange o competitivo. Então, o que faz, né? O que torna Ankalaev merecedor? Porque aí sim eu acredito que ele pode se chamar de merecedor de uma disputa de cinturão. Cara, atualmente, queiram vocês ou não, é o segundo em sequência de vitórias dentro da categoria na história da organização. 93 quilos, categoria aqui que o líder histórico é John Jones com 13 vitórias. Ele não é o líder hoje, o Ankalaev, porque o John Jones em teoria ainda está ativo. Se ele pode voltar para 93 quilos, então essa sequência pode se manter, pode ser quebrada, pode aumentar. A gente sabe que não vai. Então, virtualmente, é o cara com a maior sequência histórica da categoria. O Lyoto Machida, por exemplo, já não tá mais na organização. Chuck Liddell não tá mais na organização. Gustafsson Glovão tá aposentado. Aposentado. Dominique Reis, aí Carlos Zuberg com 6. Então, 9 vitórias seguidas dentro do 93 quilos do UFC é coisa pra caramba. É um atleta que a gente pode falar que nunca foi nocauteado, não é verdade? Vai pegar um trocador. Ele fez contra o Rakic na trocação. Tem aquele boxezinho dele, tem alguns chutes, a perna é marotamente solta, né? Podemos dizer assim, tem alguns chutes, apesar de você olhar para ele, ver ele pesadão, ele consegue chutar e às vezes pode ser perigoso. Mas agora o negócio, tá invicto desde 2018, né? Vem numa sequência. Como é que um cara que tá invicto desde 2018, 9 vitórias seguidas, nunca disputou o cinturão? Nunca chegou numa disputa, né? Nunca bateu na porta. E ele disputou o cinturão, uma luta que quebrou completamente a timeline do UFC. Com esse empate, após o cinturão ficar vago com aquela lesão misteriosa, maligna, maliciosa do Jiri Prochazka no ombro, que, ele venceu o Glover no começo do ano
Já na sequência teve que abrir mão do cinturão, então a gente fecha 2022 com essa disputa de título, que era pra, pô, vamos botar ordem na categoria, muito lá e cá, Glovão ganhou, perdeu, Blachowicz ganhou, perdeu também anteriormente, vamos organizar tudo aqui. O que acontece? Empate dos dois, Ankalaev tem a perna completamente cozida, fica com a canela doce contra o Blachowicz nos primeiros rounds, depois utiliza um pouco mais de wrestling e consegue sair com um belíssimo de um empate. Cara, e aí a gente sabe o que aconteceu, de amarrar o Rio e Glover no Rio, Poatan depois veio, pipipipopó. Então, é um atleta que teve a sequência dele de vitória já gratificada com a disputa de cinturão. Não conseguiu concluir em título, em êxito, não é verdade? Então, é aquele negócio, né? Já bateu lá e não conseguiu. Por que ele pode voltar? No cenário atual, vou até voltar aqui com o ranking da categoria. Se a gente observar aqui Diri Prohaska, de amarrar o Rio, Blachowicz, Rakic, que acabou de perder, cara, dentro do top 5 de atletas que fazem sentido, tô excluindo o Rakic, principalmente porque acabou de ser derrotado, cara, o Ankalaev é o único que não lutou com o Poatan, né? E a gente acabou de puxar um Khalil Rountree para fazer uma disputa de título. A luta de ranqueados, de contenders mais próxima nesse momento, posso estar enganado, mas é Volkan Ozdemir e Carlos Ulberg, que é o 8º e o 10º. O Volkan Ozdemir vencendo isso aqui, que vem de vitória contra o Johnny Walker, se eu não me engano, cara, eu não sei se ele se gabarita pra disputar o cinturão de novo, porque ele já disputou lá no Velho Testamento, na época que, pô, Daniel Cormier é o campeão. Então, só se Carlos Ulberg, de repente, passa o carro no Volkan Ozdemir, e ele pode surgir aqui como alguma coisa, uma novidade. Nikita Krylov também não acredito que seja o momento para ele. É muito pouco comentado, não é verdade? Então, é meio que pelo critério de avaliação de, pô, vamos excluir quem não pode, quem já foi, quem não faz sentido. Ankalaev é o cara. Ankalaev é o cara. Pô, o que atrapalha realmente? Tem toda a má vontade que se criou ao redor do nome dele. A comunidade não gosta. Eu não tô falando só dos brasileirinhos, tô falando também dos gringos. O pessoal criou uma parada em cima do Ankalaev. Parada tal que o próprio Poatan já falou que sabe que existe, que reconhece isso, de que, tipo, pô, esse cara é um mala, esse cara aí tá falando muito, escolhe quando quer lutar, fica me chamando pra lutar só em outubro em Abu Dhabi, o cara nem campeão é. Pô, poderosidade que não pegou bem com a galera, né? Que não pegou bem com o público. Fala muito mal no microfone, né? Fala muito mal. A gente viu no 308, precisou da ajuda do Cormier, pô. Pro Cormier dar aquela chamadinha. Nem levantada de bola foi. Foi literalmente, pô, e aquilo ali que a gente combinou. Não foi nem, tipo, uma pergunta. Aí o cara já vai mandar a pergunta, tu vai... Tal! Não, pô. O cara foi... E aquilo lá? Não. Muito ruim no microfone. E as lutas mesmo, cara. Se você observar... pô, falando em números frios, o cara é muito bom, né? Muito bom, mas a gente vê que, pô, a luta contra o Rakic não foi uma grande luta. Johnny Walker já foi uma reedição da primeira luta, onde ele tava indo bem, só que, pô, encaixa um golpe nada a ver e acaba como no contest. Também no outro card, amaldiçoado de Abu Dhabi. Esse card aqui também foi só decisão. Lembro que eu fui fazer live, fiz uma live toda especial, meu irmão, o card foi terrível. Mas enfim... Pô, aí Blachowicz, essa luta aqui também não foi, apesar do empate, parece que foi, porra, caraca, não foi também essa grande coisa. Aí venceu o Anthony Smith com um nocaute no segundo round, depois disso decisão contra o Marreta, que não foi uma grande luta, Ozdemir decisão, Krylov decisão, Cutelaba nocauteia, mas aí não precisou nocautear o Cutelaba 2 vezes, lembra dessa treta? Enfim, o cartel dele é longo. E, inclusive, um detalhe que eu não gosto muito aqui é que ele é invicto contra brasileiros, né? Venceu 5 brasileiros na carreira, inclusive o Wagner Caldeirão, o Wagner Prado. Certo? Quem lembra? Wagner Caldeirão. Quem lembra? Se der mole, tem o Globoplay. Qual o problema aqui? Qual é a situação? Cara, o Ankalaev tá pronto para disputar o cinturão, é o primeiro da fila, é o cara que faz mais sentido, mas o campeão quer lutar quando? Pô, até fez um ano muito cheio, fez 3 lutas em 2023, uma em cima da hora, lidou com lesões, lidou com doença, então quer respirar, quer descansar, quer tirar o fim do ano para ele de boa e começar o ano que vem mais tranquilo. Completamente natural, apesar de ser um campeão super produtivo, digamos assim, ele também tem idade, então uma mini descansada de 3 meses, assim, 4 meses também vai fazer bem pro Poatan. Quer lutar em março. Cara, e aí em março, o que acontece? Março tá rolando o Ramadã. A gente já, pô, acho que todo vídeo que eu tô passando aqui no canal, acabo falando do Ramadã. E o Ramadã, cara, de 2025 vai acontecer do dia 28 de fevereiro até o dia 29 de março, que é o período onde os muçulmanos praticam o jejum, né?
que é um dos pilares lá das crenças deles. Então, durante o dia, ao momento que o sol está, né, brilhando, o muçulmano não pode se alimentar de forma plena, tem mais restrições, então não dá para treinar, é ruim de treinar, é ruim de fazer as coisas. Já falei também que existem formas de você se manter ativo, principalmente você é atleta muçulmano. Existem atletas muçulmanos em praticamente todos os esportes, e não existe uma grande greve, né, durante fevereiro a março dos atletas muçulmanos porque eles estão todos de jejum, não. Mas para lutador pega um pouquinho mais, porque atrapalha mais a nutrição, é outro tipo de força. Então tem esse detalhe. Março ele não vai conseguir lutar, não consegue lutar em março, consegue de repente junho, consegue de repente, né, ali no meio do ano. Mas em março não luta e o Poatan quer lutar em março. E aí, como é que a gente fica nessa história? Como é que a gente negocia isso aqui? Como é que fica? Como é que, né? Então a gente fica aí numa encruzilhada, sinceramente. A menos que o Poatan seja convencido a ficar parado, que não é o que ele quer, ele já vai ficar parado esse final de ano, vai ficar pelo menos 2 meses sem notícia de luta, que pra ele é uma eternidade. Então, a menos que o UFC convença ele de ficar parado, ele vai querer lutar ali em março. Pelo menos uma luta warm-up, não sei. E aí, o cenário de um Carlos Zuberg, será que ele vai se reaquecer? O próprio Blachowicz, a gente já viu o Joinha publicamente em rede social falar do nome do Blachowicz, até quando a gente já achava que o assunto estava encerrado. Então, esse é o detalhe, o timing. Poatan vai lutar em março mesmo? Bateu o pé, cravou, ou para ele tudo bem lutar 2 meses depois? Se tudo bem lutar 2 meses depois, aí eu acredito que o Ankalaev realmente será o homem, até pelas falas do Dana White. Dana White, na coletiva após o UFC 308, acordou que concordava, né, que o homem era merecedor da chance. Enfim, o cenário é esse. Ele merece ser o desafiante do Poatan, merece. Mas as coisas nem sempre são assim, A e B, não é verdade? Uma linha reta. Tem fatores, tem questões. O fator carisma faz diferença. Porém, não existe mais nome na categoria. Não dá nem tempo, cara. Dá nem tempo do Vaktov estrear no UFC, fazer algum barulho e, vamos forçar a narrativa do Vaktov, que é o grande rival do Poatan também na época de kickboxing, na época de Glory. Então, como não tem ninguém, é o Ankalaev. A menos que o timing não funcione, a menos que o Ankalaev queira realmente lutar só em junho. Não queira não, né? Só pode lutar em junho ou pouco depois disso, pouco antes, nessa região do ano. E o Poatan queira lutar pelo menos em março, que aí se ele lutar em março, ele sabe que ele faz mais 2 em 2025 ainda. Ele consegue lutar ainda mais meado pro fim do meio do ano, e aí novembro, que ele gosta muito de lutar em Nova York, né? Pode pegar um card assim, né? Então, vamos ver que bicho vai sair, tá certo? Falei muita coisa, joguei muita coisa pro ar. Acho que a ideia do vídeo é essa, joga pro ar. Se não ficou claro, eu acredito que o Ankalaev mereça ser o desafiante de cinturão. O único problema é esse. Vai encaixar a agenda? E aí, prioridade pro campeão, né? Vamos combinar. Então, rapaziada, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se manifesta no chat. Eu dou uma olhada nos comentários de geral. Se eu não responder todo mundo, peço desculpas, mas eu leio todo mundo. Então, pega leve na crítica. Não, mas na verdade vocês estão sendo muito brothers. Muitos comentários positivos e falando sobre o tema, que eu acho que é mais importante. Discutindo o tema do vídeo. Tá certo? Chama todo mundo. Forte abraço. Valeu. Fui!